Então o carro, ele é um ícone, é o único 911 que todo mundo quer ter por alguma razão, mas a verdade é só uma. O carro é fantástico. A Porsche lançou em 1963 o 901, que acabou virando 911, e esses carros logo foram um sucesso de venda e todo mundo se apaixonou pelo 911. Ele faz parte de uma época em que os carros assim, mais cobiçados eram justamente o Porsche 911, Jaguar E-Type, a Ferrari. Então é um carro que logo nasceu campeão, ele caiu no gosto do povo, essa que é a verdade. Em 1973 eles resolveram fazer um modelo de 911 para poder competir na categoria GT que eles queriam. Chamaram o departamento de engenharia da Porsche e falaram, bom, vamos fazer um carro de corrida para vender, a gente precisa pelo menos vender 500 carros e depois a gente pode homologar ele para correr. Então a ideia inicial era pegar um 911, que era o 2.4, aumentar a potência dele, tirar peso, fazer um carro mais competitivo e com motor mais forte. E assim foi para o departamento de engenharia, criaram o carro, conseguiram aumentar a cilindrada de 2,4 para 2,7, a potência de 190 cavalos para 210 e basicamente eles tinham um carro competitivo. Mas eles precisavam vender 500, certo? Porque senão eles não iam poder homologar. Lançaram a ideia e vendeu como se fosse pão quente os primeiros 500 carros. Todo mundo queria o tal carro, apesar que ninguém sabia o que estava comprando, porque você só sabia que era um 911 melhorado, mas até aí ninguém tinha andado no carro, não era uma coisa óbvia. E venderam os primeiros carros, a maioria dos compradores foram equipes de corrida ou para fazer rally e alguns no meio que eram também pessoas que simplesmente queriam comprar o carro pelo desempenho. O sucesso foi tão grande no lançamento do carro que os 500 venderam num instante, então pensaram um pouco, falaram, bom, vamos produzir mais 500, que aí deve atender o mercado e resolver o problema. Lançaram mais 500 e venderam também com a mesma rapidez. Por que eles venderam o carro com essa rapidez toda? Porque o carro tinha, além de ter um desempenho melhor, ele tinha algumas coisas diferentes do carro até então, que era a tampa do motor com o rabo, que é o famoso bico de pato. Ele tinha os paralamas traseiros mais largos, o que abrigavam rodas mais largas. Na frente fizeram um spoiler que podia colocar um radiador de óleo. E fizeram duas versões do carro. Uma que chamava Lightweight, que era o carro aliviado. Então era um carro espartano, não tinha a tampa do porta-luva, não tinha relógio de horas, o carpete não tinha isolação, era um carpete fininho. Os vidros eram mais finos, enfim, tiraram do carro uns 100 quilos de peso, o que para efeito de competição fazia muito sentido. Só que eles também tinham, pelo outro lado, os compradores que queriam o carro absolutamente completo e não um carro, digamos, sem tampa do porta-luva, sem relógio de horas, entre outras coisas. E aí criaram a versão Touring, que seria um carro basicamente com tudo e que eles criaram uma lista de opcionais absurdas. Então você podia ter no carro teto solar elétrico, vidro elétrico, ar-condicionado, vidro Ray-Ban, vidro aquecido, antena elétrica, banco de couro, um monte de faróis na frente. Ou seja, o carro, você podia montar o carro de acordo com o seu gosto. E por um acaso, os carros que vieram para o Brasil, que são os únicos do mundo, eles são X-tudo, porque o brasileiro ele não está muito pensando em desempenho,
em tirar peso do carro, ele quer conforto, ele quer saber que o carro dele, numa roda, ele pode falar: ah, meu carro tem tudo, não falta nada. Então, com isso, os carros que vieram para cá, que foram 15, são os carros no mundo mais bem equipados que tem. Dos 15, sobraram 12, porque 3 foram embora, eles estão de novo na Europa. A grande diferença eram os equipamentos, porque os carros, por exemplo, na Alemanha, teve gente que pediu um carro com teto solar e vidro elétrico, mas não tinha ar-condicionado. Outro pediu com ar-condicionado e vidro elétrico, mas não tinha o teto. Então, cada carro foi feito de acordo com a especificação que aquele comprador queria. E, voltando a dizer, os carros brasileiros, todo mundo queria tudo, não queria nem saber para que serve, mas pendura nele. Então é basicamente por isso que os carros são assim. A questão da faixa e do ducktail para o Brasil também foi muito engraçado. Eu era muito amigo do dono da Com, que é quem importou esses carros, que era o representante da marca, e quando ele viu a primeira fotografia desse carro com o ducktail e a faixa e a roda pintada, ele olhou para mim e falou assim: puta, isso é muito cafona. Como é que alguém vai sair com o carro na rua branco com a roda vermelha, a faixa vermelha, ou branco com a roda azul e a faixa azul? E aquela tampa do motor esquisita que tem um rabo de pé, eu acho aquilo muito feio. Então ele mandou uma carta para a Porsche na Alemanha e falou: olha, é o seguinte, a gente vai comprar o carro, só que para o Brasil nós não queremos ter faixa, nós não queremos ter roda pintada e nós não queremos ter o rabo. O carro tem que ser a tampa do motor lisa. Aí a Porsche respondeu para ele: olha, isso já é um pouco demais, né? Você querer comprar o carro do seu jeito, tá bom, mas você querer mudar a aerodinâmica do carro, vai tirar. Nós justamente criamos o ducktail para baixar a traseira, para ter uma pressão aerodinâmica maior. Vocês querem tirar? De jeito nenhum. Tudo bem, a gente tira a faixa, a gente tira as rodas, está tudo ok, mas o rabo fica. A fábrica falou: e vamos fazer o seguinte, para o mercado brasileiro, nós vamos vender o carro com 2 tampas. Vocês vão receber o carro com a tampa lisa que vocês tanto querem, do motor dentro do porta-mala, e o carro vai sair de fábrica do jeito que ele nasceu. Chegou no Brasil, vocês querem trocar a tampa? Quer pôr a tampa lisa? Problema de vocês, a gente não tem mais nada a ver com isso. Aí o carro chegou no Brasil, o que aconteceu? Ninguém quis tirar o rabo. Todo mundo olhava para aquilo e falava: ah, não, eu não vou tirar. Porque se você tirasse e botasse a tampa lisa, você ficava com um Porsche igual que os outros tinham. Então, o carro era conhecido, principalmente de trás, pela tampa, né, pelo bico de pato ou ducktail. E se você tirasse aquilo, o seu Porsche ia ficar tão comum quanto os outros. Então acabou que, e anos depois, porque a faixa e as rodas ninguém quis realmente, e anos depois começaram a reformar esses carros, mudar de cor, inventar aqui e ali, e todo mundo resolveu pôr a faixa e pintar as rodas. Então é uma questão cultural, mas mudou muito, né? Porque o conceito inicial mudou totalmente. E hoje os carros são, a maioria deles, eu acho que conheço um só que não tem faixa, todos os outros têm. E aí a gente entra no final da história. Hoje o 911 mais icônico é esse carro, o Carrera RS. Por quê? Fizeram 1.500 carros, na verdade 1.580, porque 80 carros eram ou protótipo ou carros da própria fábrica já feitos para corrida. E 1.500 foram os vendidos ao público. E esses carros, por uma razão, eles viraram o modelo mais icônico dos 911, a ponto de que, se você hoje tiver uma coleção de Porsche, você pode ter 50 deles, um mais bonito que o outro, mas você não tem um Carrera RS na coleção, o colecionador vai falar assim: putz, ele tem tudo, mas ele não tem um Carrera.
falta, que pena. Ao passo que se você fizer o inverso, se tiver 5 Porsches, mas um deles é um RS, pronto, você virou Deus. Entendeu a diferença? Então o carro, ele é um ícone, é o único 911 que todo mundo quer ter por alguma razão, ou porque gosta, ou porque o carro é único, ou porque o carro é baixa produção, mas a verdade é só uma: o carro é fantástico. É um carro que até hoje, 50 anos depois, você anda nele e ele te dá prazer, ele é rápido, ele faz de 0 a 100 em 6 segundos, anda 240 de final, é uma delícia de guiar. Então ele tem a razão de ser e ter a fama que ele tem.